Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai conversar sobre esse livro etéreo, eu poderia falar assim, ou ele parece muito uma música de Dream Pop, que é então o As Últimas Crianças de Tóquio, da Yoko Tawada, publicado pela Todavia. Esse livro saiu agora em julho, ele tem a tradução de uma coordenadora, na verdade eu acho que foi um grupo de tradutores, que é então, mas foi coordenado pela Satomi Takano Kitara. Enfim, ele saiu recentemente, um livro curtinho de 140 páginas. E assim, gente, olha, eu sempre falo que é bom a gente dar segundas chances, né? Porque teve alguns vídeos atrás eu comentei sobre um livro da Mariana Enríquez, que primeiro contato com a Mariana Enríquez não foi legal, não gostei do primeiro livro que eu li dela, e depois eu li e fiquei encantado, apaixonado, obcecado, e eu acho que esse meu segundo contato com a Yoko Tawada foi muito bom, porque o primeiro que eu tive foi com Memórias de um Urso Polar, que já tinha saído aqui no Brasil também pela Todavia. Achei aquele livro chato, assim, não gostei, achei mal escrito, etc. E, enfim, aí decidi então dar uma segunda chance, apesar de nada muito no livro me chamar a atenção. Eu só sabia que esse livro aqui era uma ficção especulativa, mas eu não sabia sobre o que se tratava muito bem. Enfim, a capa também não diz muito, e essa capa também é uma capa meio Dream Pop, né? Assim, eu falo, cara, esse livro ele me lembra muito as músicas do Cocteau Twins. Eu não sei por quê, porque não tem nada a ver, mas a vibe do livro, sabe? Tipo assim, as imagens que a Yoko Tawada vai criando aqui nesse livro me lembram muito, enfim, músicas do Cocteau Twins, né? Enfim, de tudo isso, sobre o que é que vai se tratar As Últimas Crianças de Tóquio. Bom, aqui nesse livro a gente vai acompanhar, então, a história do Yoshiro, que é um senhor já muito velho, ele tem uma idade, assim, muito mais de 100 anos, e a gente sabe que na atual circunstância aqui do livro, na Tóquio aqui desse romance, as coisas elas estão meio diferentes do que a gente está acostumado. Ele não é um livro que se passa nos dias de hoje, ele, como eu falei pra vocês, é uma ficção especulativa, então nesse universo as pessoas, né, principalmente ali, no caso do Japão, né, que é o caso, que é um livro que é muito focado ali dentro daquele país, a gente não tem notícias muito bem de como é que tá funcionando o mundo exterior fora ali do Japão, mas a gente vai ter então ali o Yoshiro, que é esse senhor ali de mais de 100 anos, que mora com o seu tataraneto, que é o Mumei, né? Eu sempre confundo, gente. É porque quando eu tava lendo, às vezes eu trocava meio que o nome do tataravô pro nome do tataraneto. Enfim, a gente vai acompanhar então um pouco do cotidiano do Yoshiro e do Mumei ali, que é o seu tataraneto, nessa cidade ali, nesse país, que não é o país que a gente conhece hoje. Tem algumas coisas bem diferentes. Inclusive o fato de, como eu falei pra vocês, as pessoas, elas vivem durante muitos anos, mas com algumas questões. Porque assim, quem vive durante muitos anos, né, que nem o Hiroshiro, são pessoas que já nasceram antes. E as crianças que elas vão nascendo ali na medida em que esse país vai colapsando, que esse mundo no geral vai colapsando, né, mas eu falo país porque, como eu falei, a gente só tem a visão do Japão aqui dentro dessa história. As crianças, elas vão vivendo cada vez menos. Então, assim, elas têm problemas de locomoção, elas têm ali uma infinidade de questões que fazem com que, enfim, elas não consigam resistir durante muito tempo. Até questão de alimentação, porque o que vai acontecer aqui é o seguinte: a gente de início não sabe muito bem o que é que tá acontecendo ali, mas ao longo das páginas, a Yoko Tawada, ela vai passando um panorama pra gente de como é que está ali a situação mais geral de alimentação, a questão do clima. Então a gente vai ter ali um universo, né, um meio ambiente no qual a gente não sabe muito bem mais o que é dia, o que é noite, e é um lugar que também está passando por mudanças climáticas muito constantes. Então, assim, ao mesmo tempo faz calor e frio, e os corpos, eles ali vão de certa maneira se adaptando, e é uma sociedade que acaba ali tendo um percentual de população mais velha muito alto, e enfim, poucos nascimentos, e as crianças que elas vão nascendo ali, elas não vão aguentando durante muito tempo. E assim, esse livro aqui, ele traz diversas questões, porque ele tem uma questão sobre uma reflexão, né? Ele levanta uma reflexão socioambiental muito interessante, né? A Yoko Tawada me impressiona muito o fato de ela conseguir fazer isso em 140 páginas e de fazer um panorama tão bem explicado, tão bem detalhadinho, assim. Ele não vai ser aquela coisa arroz com feijão de que tudo ali vai ser dito pra você, mas, assim, boas partes, né, o suficiente pra você conseguir compreender e você conseguir ali ligar, dar uma chavinha na sua mente, de você parar pra pensar nessas questões, né, de como foi que a situação foi degringolando tanto. É muito interessante, porque eu acho isso muito legal,
E eu acho que mostra, assim, um poder narrativo da Yoko Tawada muito impressionante e interessante, é de que é justamente isso. Ela não entrega tudo de bandeja, e eu acho que também não precisa ser entregue tudo de bandeja, porque ela quer fazer com que ali o leitor pense. Então, assim, a gente vai ter ali algumas questões, claro que quando a gente vai pegar, no caso, vai refletir sobre esse Japão ali, várias coisas vêm na nossa cabeça, de como é que estão os outros países, o que foi que aconteceu. Tem algumas menções ali a determinadas situações, né, de como tá, por exemplo, a Índia, etc. Mas a gente não sabe muito bem, é um foco muito no Japão. E assim, além de tudo isso, né, além de todas essas questões mais, digamos assim, políticas que são levantadas dentro desse texto, a gente tem aqui uma história, um relato, na verdade, muito emocional. O Yoshiro, ele é um escritor, então ali ele tá tentando lidar com as questões que esse seu tataraneto tá vendo, porque ele vem de um outro universo, ele vem de um outro mundo, né? Um mundo em que as coisas eram muito diferentes. Então aqui, por exemplo, o fato desse tataraneto conseguir comer uma fruta já é uma vitória. Imagina só você, né? Então o Yoshiro, que passou a vida inteira comendo fruta, tomando suco, etc. Vem cara aquilo dali, tipo, ué, tem alguma coisa meio esquisita, tem alguma coisa meio estranha, né? E ele tá tentando ali lidar com as alterações que esse mundo está passando. E eu acho que a forma como a Yoko Tawada vai juntando a questão ambiental, a questão, enfim, sociopolítica, com a questão da história privada desse senhor de idade, é muito interessante, porque aqui a gente vai ter ali uma história, então a gente vai acompanhar um pouco do que foi a vida do Yoshiro, né, e de como foi que ele chegou a ali enfim, tendo a possibilidade de morar com seu tataraneto. Então a gente vai meio que ali acompanhar ao longo dos anos a vida desse senhor, né, que foi um autor, que escrevia, etc. E de como também ele foi encarando essas mudanças nesse mundo que foi ficando cada vez mais caótico e cada vez mais perigoso. Assim, esse daqui, As Últimas Crianças de Tóquio, ele é um livro que ele te leva ali pra um lugar muito estranho, assim, você fica, eu acho que a palavra certa não é estranho, mas um lugar de desconforto e ao mesmo tempo um lugar de reflexão muito, muito curioso, porque você tá ali meio que num mundo que tá se acabando e você tá pensando sobre questões pessoais da vida, né? Sobre coisas que, assim, são intrínsecas ao ser humano, de que pode estar acontecendo o que for, as pessoas elas ainda vão continuar pensando sobre família, sobre separações, sobre dilemas, de mãe e filho, de esposo, de esposo e marido, etc. E eu acho que a forma como a Yoko Tawada vai mesclando tudo isso, né, fica muito, muito, muito interessante, assim. Ele não é um livro que é aquele livro assim, quero passar uma mensagenzinha sobre olha só o que está acontecendo com o meio ambiente. Não, ele tem uma história por trás ali, e a história meio que acaba cabendo dentro desse universo de uma maneira muito factível, sabe? E eu acho que, assim, esse livro, ele tinha tudo pra ter um teor muito apelativo, um teor muito assim, não, olha só o que estamos fazendo com o mundo. Mas não, eu acho que a forma como a Yoko vai ali, enfim, juntando a ficção com essa tentativa de imaginar um mundo que vem por aí, muito interessante, assim, muito interessante. Eu acho, assim, esse é daqueles tipos de livro que ele convida o leitor para pensar de uma maneira diferente, né? Para não pensar só na questão mais prática da coisa, né? O que é que tá acontecendo com as faunas, com as floras, etc. Não, mas o que tá acontecendo com a gente, né? Eu acho que a grande sacada, o grande ponto de virada do As Últimas Crianças de Tóquio, e eu acho que é por isso que ele vale a pena ser lido, né? Além de ser um livro muito bem escrito, etc. Mas eu acho que o apelo maior dele é justamente o que a Yoko Tawada faz quando ela nos leva a pensar do quê? Tipo, como é que enfim, as mudanças climáticas, a questão da destruição de faunas e floras, elas afetam a nossa vida e de como a forma como a gente vai vivendo, né, a forma como a gente vai tendo as nossas relações pessoais, enfim, familiares, afeta, né, ou vice-versa, ali, né, afeta o mundo em que vivemos. Eu acho isso muito interessante. É um livro que abre pra muito debate, é um livro que, assim, é muito bacana, assim, para clube do livro, sabe? Aquele tipo de livro pra você sentar e conversar e pensar e refletir. E, assim, gente, eu acho que vale muito a pena. Se você foi que nem eu, que leu Memórias de um Urso Polar e não gostou,
pode ir aqui nesse livro sem medo, que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu acho que é um livro que eu falo, assim, que eu recomendo pra todo mundo. Ele não é um livro que eu vou falar assim, uma leitura fácil, etc. Mas é um livro que ele cutuca, assim, e eu acho que ele cutuca nos pontos certos, e ele tem uma trama que também vai nos pontos certos, ele é muito bem escrito. Então, assim, eu acho que ele é um livro bem completinho. E, enfim, fica aqui o convite pra vocês lerem esse livro, caso vocês ainda não tenham lido, caso vocês não conheçam a Yoko Tawada. Não recomendo Memórias de um Urso Polar, mas recomendo fortemente esse daqui. E como eu falei pra vocês, né? Se vocês já leram Memórias de um Urso Polar e não gostaram, podem ir aqui nesse Sem Medo. E se você gostou do Memórias de um Urso Polar, então aqui você vai amar esse livro, sabe? Tipo, muito bom mesmo. Fico muito contente, fico contente de dar segundas chances que dão muito certo, né? Aquela coisa assim do autor que funciona, às vezes você tem que dar a terceira ou às vezes a quarta chance. Mas enfim, faz parte, né? A vida de leitor é isso, é assim e tá tudo bem. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fica aqui a dica, tá? Super lançamento do Todavia. Vocês vão encontrar facilmente nas livrarias perto de você. Ou se você preferir ler no Kindle, tem na Amazon também, acredito eu. E é isso, gente. Fica aqui a dica das Últimas Crianças de Tóquio. Baita acerto da Todavia do mês de julho. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.